Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu estava, quando eu olhei a lâmina, a nossa escala, e eu disse assim para Deus: Senhor, o que trazer para a igreja? Hoje é o último culto que eu prego esse ano. E Deus disse assim, o Espírito Santo falou assim: olha, fala que eu tenho uma promessa para a igreja. E eu fiquei meditando e procurando nos evangelhos, na Bíblia. E Deus me deu uma palavra. Uma palavra, irmão, que eu quero que você abra os teus ouvidos. Abre teu coração. Pode sentar, igreja. Abre teu coração. Porque essa palavra é uma palavra profética. Profecia significa, quando é uma palavra lançada, eu coloco ela no meu coração, eu acredito. E a profecia é no tempo futuro. Porque se acontecer agora, não é uma profecia, é um milagre. E Deus foi ministrando no meu coração falar sobre profecia. E eu sempre que venho aqui em cima, eu peço para o Senhor: Senhor, me dá algo que eu tenha já experimentado. E eu estava aí a semana toda olhando o texto, e Deus me deu a palavra, mas não vinha aquilo no meu coração, aquilo que eu já havia experimentado. E ali eu estava mexendo nas minhas coisas hoje de manhã, encontrei a capa de uma Bíblia minha. Eu sou bem zeloso, só está a capa aqui. Mas sabe o que importa? Para testificar a sua fé. Para dizer que sim para você. Se a palavra é profética, se ela vai ser concluída na sua vida ou não, depende da sua fé. E eu olhando isso daqui, está escrito assim, ó. Uma pregação do dia 20/3/2018. Eu escrevi na capa dessa Bíblia. Está escrito assim, ó. Você quer pregar? E a ministra era a pastora que estava aqui, que era a pastora Daniela. Não sei se alguém lembra dela aqui. E ela pregando, ela disse assim: quem quer viver, quem quer desenvolver o seu chamado? A palavra de hoje é para você. Aí eu escrevi assim, ó. Eu quero viver esta palavra. Eu quero viver esta palavra. Em nome de Jesus. Aí eu escrevi embaixo: estou me preparando para este dia. Se quem quiser ver depois, o registro está aqui. Eu, aquele dia, irmão, ardeu no meu coração de um dia estar aqui no púlpito. Hoje eu estou aqui no púlpito. É promessa de Deus, foi cumprida 6 anos depois. Outras coisas, eu cheguei aqui em Datuba, eu não tinha nem um pão, eu já falei várias vezes sobre isso para comer. Um dia eu profetizei, falei assim para o meu cunhado, falei assim, eu estava passando por necessidades, passando por tantas coisas, e eu disse para ele assim, ó, daqui 10 anos,
a minha vida vai estar equilibrada. Daqui 10 anos, eu estarei morando na minha casa. Eu esqueci. Eu comprei um terreno, construí. Um dia a gente estava sentado ali na minha casa. Tinha um churrasco. Eu olhei para cima, é um sobrado, comecei a chorar. E eu lembrei da palavra. Falei para ele, 9 anos que tinha se passado. 9 anos. A nossa vida já estava equilibrada. E eu já estava morando na minha casa. Esses 2 testemunhos, eu tenho vários. Mas esses 2 testemunhos é para você que no culto de hoje, eu preguei esses dias atrás sobre sonhos, que Deus não esqueceu dos seus sonhos. Quem esteve aqui, a gente orou e cada um segurou seus sonhos. Sabe de uma coisa? Hoje, os seus sonhos pode ser uma profecia. Ela está aqui, ó. O seu sonho está aqui. O que é os seus sonhos? Eu não sei. Mas Jesus sabe. Muitas vezes você fechou esse ano, está fechando em 2025. Talvez feliz. Talvez realizado. Mas muitos não. Mas eu quero dizer para você, meu irmão. O tempo que vai cumprir a profecia na sua vida, eu não sei. Porque é Deus que trabalha com o tempo, e o tempo é dele. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é 24 horas, 12 horas de trabalho, 8 horas, 2 horas, 1 hora de descanso. Deus não. Deus demorou. A promessa de Deus, a primeira da minha vida, foi com 9 anos. A outra veio com 6 anos. A outra promessa é que Deus me limparia de todos os vícios, de todas as coisas. No momento mais difícil que eu achei que eu ia tirar minha vida, a promessa foi cumprida. 18 anos se passaram de droga. Um dia preso e outras coisas. Mau caráter, não pagava ninguém e tantas outras coisas. Mas Deus olhou e falou assim, ó, chegou o dia da sua promessa. Chegou o dia da sua promessa. Ah, igreja. Existe um caminho, irmão. Existe um caminho para chegar na sua promessa. Ela está lá. Mas a palavra que eu trago para você hoje está. É o caminho que Deus vai nos ensinar a chegar lá. E o caminho está em Isaías 40, versículo 31. Coloca aí na tela. Que diz assim. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas de águias. E correrão e não se cansarão. E andarão e não se fadigarão. Como eu disse, a promessa de cada um. Esse ano Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu tive perda, sim, mas tantas coisas que Deus fez. E Ele já me deu um projeto para janeiro. Irmão, eu nem vou revelar mas o projeto já está quase concretizado. E quando eu olho para mim lá atrás, eu me enxergo lá. Mas quando eu chego aqui, eu vejo o quanto Ele é Deus, o quanto Ele é grande. Ninguém passa por um estreito, ninguém passa por dificuldade. Porque se tudo que você quer
Ah, Deus está aqui, está aqui, está aqui. Toma, vai dando na sua mão. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai glorificar a Deus, meu irmão. Sabe quando você glorifica? É quando você passa lá. Você pisa em espinhos. Quando você suporta aquele momento de desafios. Isaías traz aqui para nós o caminho. Como que eu vou prosseguir para me chegar no meu objetivo? Então ele diz assim: os que esperam no Senhor, deixa aqui o texto, por favor. O que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor? Eu tenho o meu objetivo lá. Eu tenho o meu sonho, eu tenho a minha viagem, eu tenho a minha mudança de emprego, eu quero uma cura. Eu quero desenvolver o meu dom, o meu chamado. Está ali. Aí eu espero no Senhor. Sabe o que é esperar no Senhor? Muita gente está fazendo isso, meus queridos irmãos. Eu espero no Senhor, então eu deito ali no meu sofá. Eu fico ali parado o tempo todo esperando algo acontecer. E eu não movi nenhum passo. Esperar no Senhor, não estamos isentos de ação, de movimento. O Senhor traz aqui essa noite porque quando você tem algo a alcançar, sua promessa está lá. Eu não parei. Eu continuei acreditando na promessa. Mas Isaías está dando o caminho para que você chegue nela. Isaías foi um dos maiores profetas da Bíblia, principalmente o profeta messiânico, que profetizou que se vinha de uma virgem nasceria um menino, e esse menino seria o nosso Salvador, que ele carregaria todos os pesos, todas as nossas dificuldades da igreja. E sabe de uma coisa? A profecia de Isaías foi cumprida e nós vivemos nesse tempo da profecia. Então esperar no Senhor não significa parar, mas sem fazer nada. No hebraico a palavra usada é gavat, que significa aguardar, aguardar com expectativa, confiar profundamente, alinhar com Deus, permanecer firme enquanto Ele dirige a sua vida, seu caminho. Sabe? Ou seja, esperar no Senhor é postura espiritual, é obediência, é fidelidade contínua, meus queridos. O Salmo, muitas vezes, nesse esperar no Senhor, nos traz angústia, nos traz medo, insegurança, acha que nós não vamos alcançar. Mas se você tiver uma promessa, grava bem o Salmo 23 e coloca do lado da sua promessa, porque você vai precisar. Porque quando você tem promessa, muitas vezes o Satanás também está aí. E as próprias pessoas, quando você manifesta, eu tenho uma promessa. Sabe o que eles vão fazer? Vão olhar para você e vai dizer, você nunca vai alcançar. Satanás mina nossas forças. Isso aí não é para você não. Essa promessa aí, para você não. Sabe por quê? Porque você nasceu pobre, velho. Você vai morrer pobre. Para você alcançar, você deveria ter nascido numa família rica. Então, Isaías vem aqui e o Salmo fala assim. Eu deixo aqui, no pé da minha cama, ali na cabeceira da minha cama, Salmo 23. Por quê? Não é porque eu alcancei. Não é porque a minha promessa ainda tem lá outras coisas que eu quero alcançar. Que não venha o desânimo. O dia que nós estávamos aqui,
do movimento dos GCDs. Quem estava aqui? Teve gente que nós se encontramos aqui, todos GCD. Eu passei o dia inteiro sem forças. Olhei para todos os lados. E olhei para mim mesmo e falei, mas por que está acontecendo isso? Está tudo equilibrado. Está tudo equilibrado. Mas bateu uma angústia. Bateu uma vontade de não estar aqui. Bateu um desânimo tão grande. Aí eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. Por que, Senhor? Um cara que quando você olha para ele hoje, está tudo equilibrado, parece. Irmão, tem momento que nós vamos passar por isso. Se nós temos promessa ou não promessa, Satanás, ele quer minar nossas forças. Mas sabe de uma coisa? Ele não tem poder sobre a promessa. A promessa é maior do que Satanás. A promessa é maior do que o meu desânimo. A promessa é maior, irmão. A promessa que sustenta todas as coisas. A promessa que faz eu levantar cedo. A promessa que faz eu direcionar. A promessa que faz eu estar aqui na igreja. A promessa que faz eu estar no GCD. A promessa que faz eu orar pelo meu filho. A promessa que faz eu orar pela família. A promessa que faz eu ser quem eu sou em Cristo. É a promessa que sustenta. Na caminhada vai existir. O Salmo 23, versículo 1 diz assim: no meu desânimo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a passos verdejantes e me faz andar em águas tranquilas. Sabe de que mais? Ele refrigera a sua alma, igreja. Esse é um salmo que você tem que deixar aqui, ó. Porque quando vem o desânimo, querendo te puxar para trás, Satanás, ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. E sabe o que aconteceu? Eu me levantei, me coloquei em pé. Cheguei aqui, cabisbaixo, falei, não vou subir no púlpito, não quero manifestar. Peguei uma bexiga, quase não consegui levantar. Mas sabe de uma coisa? Foi passando o louvor, Deus foi me sustentando. Eu passando o louvor, eu fui pulando. Foi passando o louvor, eu fui dando glória a Deus. Dali a pouco eu estava pulando no meio dos outros. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Satanás não determina quem eu sou. Satanás não vai pisar nas promessas sobre a igreja, porque é um pastor que governa nossas vidas. Ele renova. O Senhor renova as suas forças. Você desistiu? Pastor André, esses tempos pregou aqui. Deus me levou em lugares que eu nem imagino. Que nem eu e muitos aí. Só que eu não fico feliz só com isso daqui, porque eu creio no Deus que eu tenho. Ele pode muito mais. Ele pode nos levar muito mais longe. Renovar as forças é isso. Renovar forças é trocar aquilo que não presta mais na minha vida, o que não serve mais para a minha vida. É deixar para trás em 2025. Pensa bem, meu irmão. Quantas coisas nós fizemos, as mesmas coisas, durante o ano de 2025 até aqui.
E nada mudou, porque eu também não mudei. As minhas atitudes, meus comportamentos. Mas essa noite, Deus traz uma renovação. Deixa tudo para trás, substituir as coisas que não deram certo. Tirar dos meus caminhos os fardos. E colocar coisas novas. Aquilo que eu quero para 2026. Renovar as forças. É nos momentos mais difíceis que eu falei um pouquinho já. É não desistir dos projetos, Pingo. Não aconteceu, eu continuo fazendo. Não aconteceu, eu continuo fazendo. Sabe por quê? Porque é aí que ele começa a olhar e fala assim, eu vou derramar sobre ele, porque olha, ele não desistiu. Porque ele acreditou na palavra. Não tem idade aqui, meus irmãos. Muitas vezes Satanás vem, eu estou velho, eu não posso fazer faculdade, eu estou com um filho pequeno, meu sonho já era. Não deposita os seus sonhos. Seus filhos não são obstáculo para você não realizar aquilo que Deus tem para você. Seus filhos é bênção. Nós não podemos se esconder. O nosso objetivo, a nossa promessa, aquilo que Satanás tem pesado em cima de nós, depositando responsabilidade a quem não tem nada a ver com isso. A responsabilidade de crescimento é minha. Crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento como social, praticar a palavra, amar o próximo como a ti mesmo. Como? Como? Jesus nos ensinou isso. Mas quando a gente olha no geral, como é difícil, né? Como é difícil você entrar num lugar e a pessoa entrar, te dar a mão assim, ou nem olhar para o seu rosto, te dar a mão, ou passar assim no celular, nem olhar para você. Nós estamos vivendo numa sociedade dessa. Só que eu quero dizer para você que está aqui, você é diferente. Você é diferente. Eu não quero fazer. Eu não tenho força para fazer. Mas o propósito diz, vem. E é no propósito que você se fortalece. Deus não quer te dar um empurrãozinho, meus irmãos. A força é força nova vindo do céu para a igreja. Deus vem hoje, o Espírito Santo falando no meu coração. Sabe o quê? Ele começa a tocar no seu coração, te dá ânimo, te dá vigor, restaurar suas forças. Ele diz aqui, o que esperam no Senhor, renova as suas forças. Você está aqui hoje, porque você precisa dessa renovação. Aleluia, Senhor. Renovar suas forças e subirão como asas de águia. Tem uma metáfora da águia, que um dia um pastor já falou aqui. Eu fui pesquisar, é uma metáfora mesmo, porque ninguém sabe o que a águia faz. Nem os pesquisadores, pode pesquisar para você ver. E aqui o profeta diz assim, e aquele que espera no Senhor, eu renovo as suas forças e subirão como asas de águia. Sabe o que Deus está falando? Que você, meu irmão, você não vai ver mais as coisas em 2026 de baixo. Você vai começar a enxergar as coisas de cima. Mas isso você que tem que ter posicionamento.
O caminho que Isaías deixa aqui para nós trilhar até a promessa não é um caminho simples. É um caminho árduo. Mas se você persistir, se você colocar no seu coração e não desanimar, e não retroceder, você vai viver o melhor do Senhor. A águia, sobre a tempestade, ela não foge. Ela abre suas asas e deixa a tempestade o levar para um lugar mais alto, acima das nuvens. E nas nossas dificuldades, o que nós temos feito? Nós temos sido águia, ou a gente tem sido outras coisas? Porque enquanto a tempestade vem, todas as águias, todos os outros pássaros fogem, procura refúgio, os outros animais, até nós mesmos. A águia se lança no meio da tempestade. Os desafios vão vir em 2026. Mas a pergunta é, você está esperando no Senhor a promessa? Deus te renovou as suas forças e está dando asas. Você vai abrir as suas asas diante dos seus projetos? Você vai abrir as suas asas na realização dos seus sonhos, mesmo diante das dificuldades? Águia significa espiritualidade. Eu quero. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, pastor, você está aposentado. Fala isso, toda hora eu ouço isso. Sabe qual que é a minha resposta? Eu não sou um aposentado. Eu sou um cara que recebe um benefício. Aposentado é aquele que já não consegue fazer mais nada da vida. A minha hora é ocupada 12 horas por dia. Às vezes eu levanto às 6 da manhã e a gente vai dormir às 11. Cuidando das nossas coisas, cuidando da casa e cuidando dos ministérios. Aposentado é aquele que está na cama lá, que nem eu fui lá com a minha mãe. Estava lá imóvel, que lá é aposentado. Eu aposentei. E sabe de uma coisa? Tem muita gente que não recebe benefício. Tem muita gente que já se aposentou espiritualmente. E a vida está passando. Chegou em janeiro, fez projetos e sonhos. Chegamos no final de 2025. O que aconteceu? Eu fico feliz porque tem irmão aqui que já coloca essa palavra em prática. Eu vou até citar aqui. O Rony está na sua casa própria. Promessa do Senhor. É? Aquela menina que perdeu o esposo do diaconato, como é que chama ela? A Zélia. O marido foi embora, mas Deus abriu uma porta enorme para ela. E ela agora, dia 20. Dia 20 já foi, né? Não, dia 20 agora vai mudar para seu próprio apartamento. Os 2 filhos que estavam parados, está trabalhando junto com ela. Por quê? Porque esperou no Senhor. Porque agiu no Senhor. Porque o Senhor renovou as forças dela. Porque quando você olha para ela mesmo, é impossível ela estar onde está. E o Senhor está fazendo ela voar como asas de águia. Ah, igreja, se você entendesse. Se você entendesse o que Deus quer fazer na sua vida. Você dava um glória a Deus, você dava um aleluia. Você não se escondia. Quem confia no Senhor
não é destruído pela tempestade da vida. Os ventos contrários até empurram você mais próximo das suas promessas. Eu sempre falo assim, quando você vai subir num monte, é tão difícil, e você vai. Quando você chega na metade, você está cansado se você não tiver treino. Nós fizemos isso há poucos dias agora. Aí você vai chegando, você tem vontade de desistir, não vou mais, não. Não, eu acho que eu não vou conseguir chegar no topo. Mas você vai indo, e um vai incentivando o outro, e quando vê, você está lá no topo. Sabe o que você vê? Colina. Você vê de cima, você vê a coisa mais linda do mundo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, no meio das dificuldades, não desista, porque quanto mais dificuldade, mais próximo da promessa você está. Deus quer te levar para o alto, meu irmão. Deus quer te dar visão espiritual. Deus quer renovar você para você cumprir o seu chamado. Deus já falou no seu coração. Tem gente aqui que Deus já falou no coração. Sabe de uma coisa? E eu estou esperando que eu não estou pronto. Eu estou esperando para não estou pronto. Eu não estou pronto. Sabe o que acontece? Quando você estiver pronto, você está com a promessa na mão. Você está na caminhada, meu irmão. É na caminhada que você aprende. É na caminhada que você ganha experiência. É na caminhada que você que vai te levar a lugares mais longe. Aleluia, Senhor. Correrão e não se cansarão. Correr é propósito de vida. É missão e chamado. Eu falei assim, ontem 10 horas da noite, 11 horas, nós estávamos aí junto. Missão e chamado. Missão e chamado, ele falou assim, correrão e não se cansarão. Sabe por quê? Você está lá, trabalhou o dia todo. À noite você pega a sua Bíblia. Ou você pega o grupo lá, você vai junto, você vai orar. Sabe o que acontece? Correrão e não se cansarão. Você chega em casa e fala assim, aleluia, aleluia. Sabe por quê? O Espírito Santo te renova. O Espírito Santo te dá vigor, energia para você prosseguir. Porque o chamado não é seu e o propósito não é seu, é do Senhor. E quando você trabalha para chegar no propósito, sabe o que acontece? Deus te exalta onde você estiver. Não cansarão, capacitação divina. Deus não promete uma vida sem esforço. Ele promete forças para cumprir o propósito daqueles que não desistem. Quem não vai desistir aqui, levante sua mão e dá glória a Deus. Quem vai viver algo novo em 2026, fala glória a Deus. Eu também, meu irmão. Eu também. Sabe quando você vira crente, Deus te chama? Quem lembra do primeiro amor? E você quer pregar para todo mundo? Você quer falar do amor do Senhor? Quando você está na caminhada e quando Deus começa a te trazer, fazer você revelar as promessas na sua vida, e que você começa a cumprir a mensagem na sua vida, você também quer para os outros. Você não quer guardar só para você, porque a promessa não era para mim. A promessa é para a igreja. A promessa é para todos. E nós, Deus está nos preparando, meu irmão, para 2026. Eu quero fazer um desafio com você. Quando chegar na sua casa, escreve a sua promessa que você quer alcançar. Sabe por quê? Porque quando eu falei de sonhos aqui, se eu falasse de sonhos aqui, a maioria esqueceu da pregação de 15 dias atrás.
Mas eu posso dizer para você que Deus registrou. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Você pode até esquecer da promessa, mas Deus não esqueceu da promessa. Ele vai cumprir. Caminharão e não se fadigarão. Caminhar se representa processo, rotina, disciplina e consistência. O que nós estamos falando? A promessa está lá. Existe um processo, mas aqui tem a rotina do dia a dia. E a rotina não pode me tirar da promessa. Todos os dias eu tenho que chegar na minha casa à noite e olhar para a promessa, cansado ou não. Dizer para mim mesmo, eu não vou desistir, porque é uma promessa à frente. Rotina do dia a dia. Tem dia que a gente levanta bem, dali a pouco encontra um atribulado na frente, pronto, já tira toda a sua paz. Você já dá vontade de dar uma bicuda, não dá? Eu também tenho vontade. Mas não dou, porque agora o Espírito Santo segura meu pé. Mas se fosse antes, era tá para cima já, pronto. É? Eu me lembro aqui falando de rotina, eu me lembro quando eu era pequeno, eu estava andando e tinha um menino, baixinho, só que ele era velho, eu não sabia, mas ele era muito mais velho do que eu, e eu fui atrás dele chutando, né, escola, aí meu pai lá de cima viu, falou, o que você está fazendo? Mas meu pai, ele acabou comigo. Mas eu não parei. Eu fiquei nervoso. Aí eu fui lá e fiz assim no menino, ó. Ele voltou, irmão, ele deu um murro aqui no meu queixo, adormeceu minha língua. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não sabia da força daquele cara, porque eu falei para você, ele era baixo, mas ele era velho. Ele tinha força. E ele falava para mim, para com isso, para com isso. E eu precisei experimentar. Aí quando ele deu, eu não conseguia nem parar, porque adormeceu tudo, né? Isso são experiências que a gente vai ganhando, né, no meio do caminho. Mas hoje, o Espírito Santo que administra a minha vida. Eu tenho vontade de brigar o tempo todo, mas ele traz equilíbrio. Eu tenho vontade de xingar, eu seguro. Eu tenho vontade de se exaltar, mas Ele é que governa a minha vida. E eu deixo, sabe por quê? Ele é melhor Ele governar, que Ele sabe de todas as coisas. Constância. Tem objetivo, tem que ter constância no que você vai fazer. Tem muita gente que para no meio do caminho, tudo que pega desiste. Começa uma faculdade, para. Começa um inglês, para. Entra num trabalho, não está bom, sai, vai para outro. Casa com uma pessoa, não deu certo. Eu vi uma pessoa esse dia, conversei com ela, casou pela 4ª vez. E falou assim para mim, nossa, mas as mulheres estão demais, viu? E eu falei assim, não, meu irmão. Não é possível que 4 mulheres estão erradas e só você está certo. Eu falei, não. Eu acho que você tem que rever aí, reprogramar o seu GPS. Porque você vai morrer solteiro. Constância em tudo que a gente vai fazer. Ou seja, Deus não dá força só para momentos extraordinários. Ele também capacita nós para o dia a dia, para administrar bem o tempo, as emoções, família e finanças. Ah, irmão, fala sobre organização financeira. Quantas pessoas no começo do ano querendo melhorar, querendo se organizar? A maioria delas pararam no meio do caminho. Não tem forças. Mas o Senhor chamou aqui você para renovar suas forças.
Amém, Jesus. Aleluias. Eu quero que você medite. Feche os olhos e medite na sua promessa agora. Olha para ela, meu irmão. Olha onde você quer chegar em 2026. O que você quer alcançar? Você quer melhorar o seu relacionamento? Você precisa de mais amizade? Você precisa de uma transição de emprego? Eu não sei o que é. Olha para o seu trabalho, olha lá para a sua promessa. Porque em nome de Jesus Cristo, pela palavra de hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida. Porque o tema da nossa mensagem hoje, sabe qual que é? Além da tempestade, a promessa de Deus para a igreja em 2026. Aleluias. Santo, 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 santo. O Espírito Santo. Começa a sondar o coração agora, Senhor. Talvez tem gente machucada nesse lugar que, Senhor, já esqueceu da promessa ou talvez nem acredita mais. Ah, Espírito Santo. Sopra nesse coração, nesse ouvido agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Porque a promessa sobre a sua família permanece firme para que ela cumpra. A promessa sobre seus filhos e não será interrompida, igreja. A promessa sobre a casa produzirá paz, ordem e restauração nas famílias. A promessa sobre a saúde, Deus libera cura e renovação para você. A promessa sobre a sua vida profissional será estabelecida com honra e as suas finanças serão renovadas. A promessa sobre as suas finanças vai romper toda a escassez da sua vida e você vai aprender a administrar. A promessa sobre seus sonhos, ele não vai ser cancelado em nome de Jesus. A promessa sobre o seu chamado, e ele florescerá no tempo certo. A promessa sobre o seu futuro será maior do que o seu passado. A promessa sobre a vida, e se manifestará com poder e fidelidade. A promessa sobre a igreja do Senhor Jesus permanece viva, firme, para ela avançar sem retroceder em 2026. Quem está dizendo em Hebreus 10, 23, que diz assim: apegamos-nos com firmeza e esperança o que profetizamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh Espírito Santo, a promessa é dele, igreja. Há um novo tempo estabelecido. Senhor. Aleluias. Eu creio, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluias. O louvor pode subir, por favor. Aleluias. Santo, santo, santo. O Espírito Santo. É o Senhor que renova as forças, Senhor. Dá visão de águia, Senhor, para que o teu povo possa enxergar aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, Senhor. Que ele venha, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor está cuidando
mesmo no desânimo, mesmo para aqueles que não acreditam. Ah, Senhor, a sua promessa vai cumprir, papai. Aleluias. Eu creio, nós não terminamos esse tempo de 2025 como sobrevivente, igreja. Nós não estamos aqui como sobrevivente. Nós fomos escolhidos para ser campeão. Nós fomos escolhidos para ser campeão. Romanos 8:37 diz: todas essas coisas somos mais que vencedor, mas por meio delas que nos amou primeiro, Jesus Cristo, Ele está aqui para cumprir a promessa na tua vida. Levanta, meu irmão, com a sua promessa na mão, no seu coração, e presta atenção neste louvor. Deus quer te levar em lugares altos. Deus vai te colocar em 2026 no pódio. Deus vai colocar você ainda onde você não imaginou estar. Ei! A cura para você, meu irmão. A cura na sua vida. Em nome de Jesus.